Oi, amados, muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Restaurar Famílias. E, amados, o nosso tema de hoje é Deus não obriga, Ele nos dá o direito de escolha. Sempre existe uma discussão, né, e no meio evangélico, no meio cristão, no meio católico, no meio... Enfim, sempre existem aqueles que vão dizer que não existe livre-arbítrio, existe livre-arbítrio, e fica naquela discussão, né, E, bom, antes da gente entrar aqui no vídeo, o que acontece, amados? Eu quis gravar vídeos para vocês durante a semana, mas eu já comentei com vocês que eu tenho endometriose e esse mês eu estou tendo hemorragia, muita hemorragia. Então, assim, eu estou com bastante anemia. Além de tudo, ainda meu estômago, não sei, desandou e aí já viu, né? Mas estou buscando força no Senhor porque mais uma semana começando hoje, domingo, e eu preciso falar da palavra de Deus com vocês para que a gente entenda a verdade, para que a gente conheça essa verdade que liberta cada dia mais, né? E para que a gente viva essa verdade. Então, tô um pouquinho cansada, mas vamos falar de Deus. E para falar de Deus, a gente busca energia, porque a nossa força vem dele. Amém? Então, amados, o que acontece? Uma vez eu fiz um curso na Lagoinha. Eu esqueci agora o nome do curso, meu Deus. Não, Capacitação Destino foi de outra igreja, mas eu fiz um curso na Lagoinha, né? Na época que eu fiz parte da Lagoinha. E aí houve-se uma discussão lá a respeito dessa questão do livre-arbítrio. E o professor perguntou se quantos criam no livre-arbítrio e quantos não criam no livre-arbítrio. E aí eu peguei e falei que eu acreditava no livre-arbítrio, né? Porque, se o livre-arbítrio não existisse, então Adão não teria pecado, porque afinal de contas ele teria sido obrigado a não comer o fruto, já que Deus era quem estava ali com ele todos os dias, falava com ele todos os dias, enfim. E na verdade, quando nós pegamos a palavra de Deus também, nós vamos ver que Eva não obrigou Adão a comer, né? Ela simplesmente ofereceu do fruto, ou seja, ele tinha a escolha, eu vou comer ou não vou comer? Então eu falei com ele que eu acreditava assim no livre-arbítrio, mas ele veio com trocentos argumentos e pegou na internet e foi me mandando estudos durante a semana para que eu acreditasse na teoria do não livre-arbítrio. E naquilo eu falei, Deus, eu não sei mais, eu não sei se existe, se não existe, que o Senhor traga essa clareza para mim. E é por isso, amados, que eu falo para vocês que sim, o cristão precisa buscar sabedoria. Nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores, né? A importância da sabedoria na vida do cristão. O cristão tem que buscar sabedoria, porque senão ele cai. A palavra vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Precisamos buscar sabedoria, precisamos nos encher e precisamos buscar na fonte. Quem é a nossa fonte? Deus é a nossa fonte. Por mais que o ser humano ele tenha habilidade e capacidade para nos ensinar algumas coisas, Deus é a nossa fonte verdadeira. Então nós precisamos buscar nele. E eu tava falando ontem com o Rodrigo, né, que ele comentou comigo e falou, nossa amor, tem tantas pessoas divorciando, e se as pessoas, olha pra você ver como é que as coisas mudam, né? E se as pessoas entendessem a importância do casamento, né? Aí eu falei com ele assim, pois é, né amor? Sabe quando que eu fui aprender a importância do casamento? Quando você pediu o divórcio. Aí ele riu e falou, sério? Eu falei, sério. E hoje eu tenho passado para ele coisas que Deus me ensinou durante o tempo que ele estava fora, para que nós possamos aprender a importância do casamento. Porque se nós soubéssemos a importância do casamento e o que o casamento realmente é, a gente não casaria assim, sabe? De qualquer jeito, a gente faria as coisas com mais consciência, né? Mas então, amados, a gente comenta daqui, comenta dali,
E fomos pro culto ontem também pro culto hoje, comentando sobre algumas coisas. Me perdoa, minha cabeça tá bem lenta, assim, tá... Uau! Mas fomos pro culto hoje também e eu e minhas filhas comentando a respeito da prosperidade. E eu falei com elas, falei assim, olha, a palavra de Deus na verdade nos mostra que muitos justos ficam indignados por causa da prosperidade dos ímpios. Lá no Salmo 37, por exemplo, vai falar sobre isso, né? Que a prosperidade do ímpio nos incomoda. E por quê? Porque nós, sendo filhos de Deus, o dono do ouro e da prata, nós esperamos de certa forma, tá? Que nós sejamos prósperos, porque estamos buscando em Deus, porque estamos ali nos entregando, dando dízimo, né, e tudo mais, e frequentando cultos, mas não quer dizer necessariamente que seremos ricos, porque Deus, ele deseja que nós tenhamos uma alma próspera, e não essa questão do dinheiro. É claro que todas as outras coisas vêm à medida do que ele vê que nós podemos receber, mas ele sempre procura prosperar na nossa alma, em sabedoria, em conhecimento, né? E enchendo-nos cada vez mais do Espírito Santo. Então, amados, para que nós possamos derrubar por terra agora de vez essa dúvida, existe ou não existe o livre-arbítrio? Na verdade, eu já fiz um outro vídeo quando eu falei que o título é Deus vai ou não obrigar o meu cônjuge a voltar para casa. Eu falei nesse vídeo sobre isso lá no comecinho do canal, mas hoje eu quero trazer para vocês um entendimento geral, porque lá eu falei sobre o cônjuge apartado, o cônjuge que saiu. Mas agora eu quero trazer para vocês um conhecimento geral, né, da nossa vida num todo. Pode ser o cônjuge, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o tio, pode ser quem for. Todos nós temos o direito de escolha e nós vamos ver mais uma vez agora na Bíblia. Já vai abrindo aí comigo a sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 1. Vamos ler dos versos 20 ao 33, tá? Mas antes disso, amados, é muito incrível como Deus, ele nos revela as coisas, como ele fala conosco, né? E eu amo as minhas filhas, amo muito as minhas filhas. Eu tento cuidar com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, e ensiná-las verdadeiramente no caminho, porque eu não só acompanho as minhas filhas à igreja. Hoje, uma irmã, ela foi orar pelas crianças da igreja, né? Lá na nossa igreja tem muitas crianças, e ela foi, e antes de orar, ela foi e falou assim, que nós pais possamos ser mais parecidos, ela falou sobre ela, e ela falou que ela sempre criou os filhos dela na igreja, dentro da igreja. E ela sempre tentou ensinar os filhos a serem mais parecidos com Cristo, né? Mas aí nesse momento que ela estava lá falando, e ela falando assim, eu criei meus filhos dentro da igreja, e eu trazendo eles para a igreja desde pequenininhos, e aí veio uma voz na minha cabeça e me disse assim, não é só criar na igreja, mas é principalmente ensinar o temor do Senhor. Tem muita gente que leva para dentro da igreja ou obriga os filhos a irem para dentro da igreja, mas não é simplesmente isso, amados. Hoje eu vejo muitos jovens dentro da igreja, tá? Que estão lá, cresceram lá, nasceram praticamente dentro da igreja, mas que estão subindo no altar do Senhor fazendo louvor de maneira leviana, que estão fazendo as coisas de uma maneira bagunçada, levam a vida fora da igreja, assim, totalmente de ponta cabeça. Então não é simplesmente criar dentro da igreja, né? Nós precisamos ensinar o temor do Senhor. Eu estou aqui com este canal não simplesmente para falar de família, não simplesmente para falar com vocês que Deus restaura. Ele restaura. Mas eu estou aqui principalmente para ensinar vocês a terem temor ao Senhor. E principalmente também para entender que Deus trabalha na vida daqueles que abrem o coração. E é tão bom quando alguém abre o coração para Deus poder entrar, né? Eu estou fazendo um estudo, amado, sobre Isaías, capítulo 61, dos versos 1 ao 2. Eu estou fazendo esse estudo porque eu quero trazer minuciosamente para vocês esses 2 versículos, porque eles são profundos demais.
E a gente vê, às vezes, os pastores pregando, mas fica uma coisa muito vazia, sabe? Eu quero tentar trazer para vocês, mas vamos lá para o nosso tema de hoje, que Deus, ele não obriga ninguém. Todos nós temos o nosso direito de escolha, tá? Vamos derrubar por terra essa ideia de que não existe livre-arbítrio. Deus obriga todo mundo. Vamos então para a palavra de Deus, amém? E a palavra diz assim: a suprema sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas em que há tumultos, clama. Às entradas das portas, na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Acatem a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu vos chamei e vós recusastes. Presta atenção nisso, por favor, tá? E estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Mas rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também, de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não elegeram o temor do Senhor. Uau! Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Assim que comerão do fruto da sua escolha e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Porém, o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal. Bom, amados, por que eu fiz questão de ler tudo para vocês? Porque existe um contexto. Existem versículos que a gente consegue contextualizar. Um versículo a gente consegue pegar, contextualizar e trazer com base naquele versículo ali que a gente quer falar. Nesse caso aqui, eu quis trazer todo esse contexto da sabedoria que clama. Deus está clamando ao povo, porque Deus é a própria sabedoria. Ele estava clamando ao povo, chamando a atenção do povo, e quando nós pegamos o Velho Testamento, nós vamos ver Deus fazendo isso muitas e muitas e muitas vezes. Chamando o povo, ouve, ó filhos de Israel, ouve, ó povo meu, e sempre chamando o povo a ouvir a repreensão, a ouvir os conselhos que ele daria, a ouvir os mandamentos, a ouvir as leis, a ouvir os estatutos dele. Porém, o povo se recusou. É o que ele vai dizer aqui. O povo se recusou. Eles não quiseram ouvir as palavras do Senhor. Taparam os ouvidos. E é assim que muitos estão aí fora, amados. E muitos estão dentro da igreja. Eu estava comentando hoje com meu marido. Eu falei, olha, o nosso pastor, ele é um homem abençoadíssimo. Nossa, eu sou apaixonada com a vida dos meus pastores. O meu pastor e a esposa dele, sou apaixonada com a vida deles. E eles estão passando um momento muito complicado, tá? Agora e amanhã é aniversário dele. E eu comentei com ele, falei, Rodrigo, quando eu entrei na igreja, o pastor deu um testemunho. Que ele já é pastor há mais de 25 anos. Mas que ele só veio verdadeiramente ter um encontro com Jesus há 3 anos atrás, quando ele teve um problema sério de saúde. E muitos de nós, amados, estamos dentro da igreja. Meu pastor tem ele vai fazer 63 anos amanhã. Mais de 25 anos pastoreando uma igreja. E veio ter um encontro com Jesus há 3 anos atrás. Um encontro verdadeiro, tá? Quantos de nós está lá dentro da igreja achando que só porque mudou uma coisinha ou outra aqui, tivemos um encontro verdadeiro com Jesus? Somos cristãos? Maravilhosos? Perfeitos? Não!
Não somos. Estamos dia após dia sendo modelados, moldados à semelhança de Cristo. Mas nós precisamos entender que sempre teremos algo para melhorar. Sempre teremos algo a ser transformado em nós. Portanto, o nosso coração ele tem que se manter aberto e obediente à voz do Senhor. Que foi o que o povo não fez. O povo se desviou, tapou os ouvidos e os olhos. Não quiseram ver e nem ouvir ao Senhor. E Deus falava com ele, falava com eles, falava com eles. E olha só lá no verso 24. Eu vos chamei e vós recusastes. Deus estava ali pronto para dar o conhecimento verdadeiro para aquele povo, mas o povo não quis. Se Deus obrigasse alguém, ele simplesmente pegaria e falaria aqui, ó, vocês vão me ouvir sim? Vocês estão achando que vocês são quem? Eu que fiz vocês? Eu que sou o Todo-Poderoso? Eu que sou o dono de todas as coisas? Mas o nosso Deus não é assim. E Deus estava o tempo todo chamando, ouvia quem quisesse ouvir. Seguia quem quisesse seguir, fazia quem quisesse fazer, obedecia quem quisesse obedecer. E lá no verso 24 ele diz, eu vos chamei e vós recusastes. Eu estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. E mais pra frente ele vai dizer no verso 25, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. E por causa daquilo, o povo, eles foram vivendo conforme as vontades deles, as escolhas deles, eles foram caindo, servindo a outros deuses, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então Deus permitiu que eles vivessem conforme eles queriam viver, só que consequentemente a ira deles se levantou contra o povo e ele permitiu que os inimigos viessem e atacassem o povo, porque até então eles estavam sendo guardados, separados e protegidos. Mas a partir do momento que eu estou abrindo portas e dizendo, vem, vem, Satanás, vem, inimigos, venham, eu estou convidando. Eu tenho aqui a minha casa, ó, Deus me deu essa casa, mas eu abro a porta da minha casa para quem eu quiser. Deus te deu um corpo, mas Ele não está controlando o seu corpo, você faz com o seu corpo o que você quiser. Existe um livre-arbítrio, sim. Nós escolhemos aquilo que nós queremos escolher. E Deus, ele não se mete na nossa escolha. Mas tudo o que nós escolhermos vai trazer uma consequência, seja boa ou seja ruim. E a verdade é que eu aprendi durante todo esse tempo que o Rodrigo esteve fora que não existe nada mais claro do que isso. O direito de escolha que cada um tem. E muitas pessoas vão dizer assim, porque Deus vai mandar o povo pro inferno. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz falando sobre isso. Se Deus ama tanto o povo, por que que ele manda o povo pro inferno? Deus não manda ninguém pro inferno, somos nós que escolhemos viver uma vida sem ele. Somos nós que escolhemos não ouvi-lo, não obedecê-lo, não servi-lo. E por que não? Porque a nossa vontade é soberana. Porque nós queremos viver os nossos prazeres, os nossos deleites. Por quê? Porque a vida é muito curta. A vida é uma só. Não entendemos que a nossa verdadeira vida não é isso. Ela vai muito além disso. Então, amados, o nosso versículo de hoje que eu quero que vocês reflitam aí na casa de vocês, o versículo base para nós hoje é: assim que comerão do fruto da sua escolha e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. É o versículo 31 do capítulo 1 de Provérbios, tá? Eu quero que vocês reflitam nisso, amados, para que vocês não continuem sendo enganados, achando que você não tem o direito de escolher. Muito pelo contrário, você tem que escolher. Você precisa fazer uma escolha na sua vida de a quem servir, a quem ouvir, ao que ver, o que fazer, como fazer. Vocês precisam escolher. Deus quer ser escolhido, né?
Então, que essa palavra de hoje possa tocar no seu coração e que vocês não venham a ser doutrinados numa doutrina vã, que é uma doutrina que diz que Deus é um carrasco. Sabe? Que Deus é um carrasco, que ele vai te prender, ele vai te obrigar a fazer as coisas que ele quer que você faça. Ele não é assim. Amém? Então, amados, que no nome de Jesus vocês possam vir buscar no Senhor o conhecimento necessário para que vocês não caiam nessas falsas doutrinas, tá bom? E que no nome de Jesus o coração de vocês seja verdadeiramente aberto para a palavra de Deus. E os ouvidos de vocês também, para que vocês possam ouvir a verdade, porque nós temos uma mania de só queremos ouvir aquilo que nos agrada. O povo de Israel caiu por quê? Porque ouviram os egípcios falando assim, porque o Deus fulano de tal, ele traz prosperidade, porque a deusa fulano de tal traz isso, porque o fulano de tal... Entende? Eles caíram porque deram ouvidos ao conhecimento errado. Deram ouvidos ao engano, deram ouvidos ao inimigo. E Deus ali o tempo todo chamando a atenção e Deus falando com o povo e o povo, ó. Então que vocês não sejam assim, amém? Que o Senhor traga essa verdade para a vida de vocês, de maneira que ela possa entrar e tocar no coração de vocês. Amém? Deus não obriga ninguém, Ele nos dá o direito de escolha. Portanto, eu não sei como está a sua vida, mas escolha Ele. Porque nos próximos vídeos nós vamos ver um Deus aliás, nós já temos visto um Deus tão maravilhoso, mas nós vamos ver mais profundamente esse Deus e conhecê-lo mais e mais, né? Como nós falamos aí na série Deus Nosso Pai. Uau! Podemos conhecer atributos de Deus mais profundamente e nós vamos a cada dia aqui conhecendo e nos aprofundando mais no temor do Senhor, em quem Ele é, para temermos a esse Deus. Amém? Ó, Deus abençoe vocês, que no nome de Jesus, esse vídeo toque no seu coração. Vou ali agora, vou começar a trabalhar e que no nome de Jesus, amados, a semana de vocês seja perfeita, maravilhosa, mesmo com tribulações. Creiam que o Senhor, Ele já deu a provisão necessária para você. E creia também que Deus não te abandona, Ele está com você em todo o tempo. Amém? Ó, beijão e até o próximo vídeo, se Deus quiser.